Olha aí, estamos ao vivo mais uma vez aqui no programa Race Mais. Mário Tavares, Paulo Feijó, vamos conversar hoje sobre o GP do Azerbaijão. E que corrida, hein? Rapaz, corrida que a gente não tinha visto ainda desde o início do ano. Como não víamos há muito tempo, né? Fazia muito tempo que a gente não via. Corrida maluca, né? Como disseram aí, corrida maluca. Então, preparem aí suas perguntas, o que é que vocês acharam, tem muita polêmica também, então fiquem atentos aí, mandem suas opiniões também, vamos debater aqui, nós separamos já alguns tópicos também, mas vocês podem mandar suas perguntas, podem mandar suas opiniões também, que a gente vai responder, a gente vai comentar, e curtam e compartilhem aí o vídeo para que chegue a mais pessoas e mais gente participe aqui com a gente, tá ok? Então vamos lá. E aí, Paulo, como é que tu acha que foi o primeiro destaque aí dessa corrida tão inesperada? Para mim, pelo menos, eu não estava esperando que fosse ter tanta emoção assim numa corrida como do Azerbaijão, né? Uma corrida que, assim, primeiramente, antes dela entrar mesmo no calendário, era bastante contestada, né? Porque foi o Eccleston que trouxe naquela tentativa de levar a Fórmula 1 para os mais diversos lugares do mundo. Muitas pessoas questionavam. Ano passado a gente teve uma boa corrida e esse ano não tem o que falar, né? Foi a melhor corrida do ano. Uma corrida que a gente viu uma disputa e muitas polêmicas, uma disputa muito grande pela primeira colocação e duas polêmicas enormes. A principal delas em relação, obviamente, aos dois líderes do campeonato, o Vettel e o Hamilton, um tocou no outro. Um foi de propósito, o outro não tanto na teoria. Né? Na teoria, né? E outra, mais uma polêmica entre os dois pilotos da Force India, né? O Ocon, mais uma vez, mostrando-se superior ao Pérez na pista, mas o Pérez tentando dificultar a vida dele. Além disso, o que aconteceu durante a semana, a gente tem o Kubica com a possibilidade de voltar para a Fórmula 1, remotíssima possibilidade. A gente tem mudanças dentro da Sauber, a gente tem especulações sobre o mercado de pilotos, o Sainz agora em alta, né, a possibilidade de sair da Toro Rosso e equipes novas chegando para a Fórmula 1. É muita coisa para a gente falar hoje, hoje vai faltar tempo para a gente. Bom, acho que a gente deveria começar pela polêmica que está gerando mais repercussão, né? Que é a de Hamilton e Vettel, né? Para quem não viu, na corrida tinha um safety car na pista, Vettel estava em primeiro, Hamilton em primeiro, Vettel em segundo, e foi pedido para que Hamilton deixasse mais um pouquinho de espaço, não foi para o carro de segurança, e aí na hora bom, não sabe se ninguém sabe se ele fez de propósito ou não, mas na hora que eles entraram na curva, que Hamilton foi sair da curva, ele freou, ele simplesmente freou mesmo, ele praticamente parou o carro. E aí Vettel, que vinha entrando na curva, ele não teve tempo de desviar, nem de frear também, acabou dando daquele totozinho atrás do Hamilton, mas teve a asa prejudicada. E aí veio a outra polêmica, a outra parte da polêmica, né? Que foi Vettel puxou para o lado e deliberadamente jogou o carro para cima de Hamilton. E chegando a tocar roda com roda e reclamando com Hamilton. Mas aí depois ele voltou para trás e a corrida seguiu, mas com problema no carro, enfim. Hamilton teve problema com a proteção da cabeça. Vettel teve uma penalização por causa disso. Ele teve um stop and go nos boxes. E a corrida dos dois praticamente estragou aí, né? Vettel ainda teve que parar no box, né? Cumprir a punição, mas voltou na frente do Hamilton. Pelo menos para ele, eu acho que foi menos prejudicial esse evento, porque o Hamilton teve que parar nos boxes para trocar a proteção do capacete, e aí ele voltou lá no final do top 10, acho que ele voltou em nono ou décimo, não tenho certeza, mas foi escalando um pouquinho, passando, terminou em quinto, né? Terminou logo atrás do Vettel. Assim. Eu acredito que os dois deveriam ter sido punidos, já dando aqui minha opinião, né? Porque para mim o Hamilton pareceu ter feito de propósito. O brake test, né? O que a gente fala, E né? o que o Vettel tem dito, né? Reclamado, né? Que ele fez isso, ele fez de propósito. Mas a FIA e os comissários decidiram só punir o Vettel, né?
Vamos primeiro à explicação da FIA, né? A explicação oficial da FIA é de que não houve o brake test, segundo a FIA. Eles fizeram análise nos dados do carro do Hamilton e eles constataram que realmente o Hamilton diminuiu a velocidade, ele baixou de 80 para 54 km por hora, mas ele, segundo a FIA, ele não fez nada além do que ele não tenha feito em todos os outros safety car nas relargadas que ele teve, não só nessa corrida, mas nas corridas anteriores. O problema é que foi numa saída da curva, né? Aí é onde vem o ponto, né? O local não foi o adequado. É claro que exato. O Hamilton tentou se beneficiar de uma coisa. Ele não queria danificar o carro de ninguém, isso é óbvio, porque ele sabe que se ele danifica o carro do Vettel, ele tem uma grande possibilidade de danificar o carro dele também. O que ele queria era tentar desestabilizar o Vettel ali atrás. Assim, uma tentativa, isso é normal de todo líder da prova. O problema foi que ele fez isso numa saída da curva, e isso não é comum se fazer na saída da curva, principalmente porque os carros já vêm devagar, então quando ele sai da curva ele dá uma acelerada um pouco mais. Então, e era uma curva bem fechada. Muito fechada. O Vettel também tem sua parcela de curva porque estava distraído. Sim. Então, um piloto de Fórmula 1 nunca pode estar distraído a ponto de acabar tocando no carro da frente por causa de um brake test. Por mais que a gente questione esse brake test, se ele deveria ter sido feito, se não, mas é uma coisa comum que todo piloto faz. Claro, não fazem na saída de uma curva porque ele sabe do perigo que gera para o carro que vem atrás. Aí vem o ponto de que o Vettel erra completamente. O Vettel, além dele sair reclamando, isso até pode ser aceitável porque tratava-se de uma disputa pela liderança do campeonato e pela liderança da corrida. Mas a partir do momento que o Vettel coloca do lado e ao mesmo tempo que ele reclama, ele joga literalmente o carro para cima do Hamilton, chegando a tocar no próprio Hamilton, aí é onde começa o Vettel perde total razão, vamos dizer assim. Exatamente. Ele toca no Hamilton, o Hamilton se faz desentendido, obviamente, porque ele também não tinha nem o que fazer ali. Então ele bate no pneu, por sorte, né? Não teve problema nenhum. Tinha, né? Não fazer aquilo ali, né? Mas aí já foi tarde. Por sorte não tem problema nenhum com o carro do Hamilton, porque se tivesse seria muito pior. Mas daí só para explicar, eu comentei aqui do problema que o Hamilton teve, mas não foi por causa desse incidente. Né? O problema que ele teve foi, quando teve a bandeira vermelha, todos os carros pararam no boxe e aí ele saiu do carro, como todos os outros pilotos saíram, na hora de voltar, a proteção, aquela proteção que pega aqui no cockpit, ou não encaixaram direito, ou teve um problema, mas aí o que aconteceu foi, ele teve que parar, ela ficou saindo, quando ele voltou para a pista, ela ficava saindo assim, tanto tem até uma imagem que você vê mesmo na reta, ele tem que segurar aqui, porque senão ela podia sair, né? Então ele teve que parar de novo nos boxes e aí colocaram uma peça nova. E aí esse foi o problema, não foi por causa desse incidente. Isso, aí o Hamilton acaba tendo que voltar para os boxes, fazer a troca, e aí o Vettel iria se beneficiar. Aí vem mais uma polêmica em relação ao Vettel, que lembrando que o toque entre o Hamilton e o Vettel foi na relargada antes mesmo da bandeira vermelha. Sim. Então os comissários de prova eles tiveram todo esse tempo para entregar uma punição ao Vettel. Mas sabia que uma punição ali, por mais que seja totalmente correta pela atitude do Vettel, porque a do Hamilton é questionável, a do Vettel é totalmente imprudente. Então o Vettel saiu completamente errado naquela situação, por mais que a gente questione aquela atitude do Hamilton, mas os comissários tiveram todo esse tempo. Tiveram a relargada, tiveram depois mais uma parada nos boxes de novo, que foi a bandeira vermelha. Esse tempo inteiro eles não mandaram nenhuma punição para o Vettel. E aí quando o Hamilton tem que trocar, tem que prender, no caso ele teve que trocar, né, aquela proteção aqui do cockpit, então eles emitem um stop and go de 10 segundos para o Vettel, que aí ficou meio que uma tentativa de compensar a falha do Hamilton. Na transmissão, eu não sei se foi coincidência, mas na transmissão, que é oficial, né, da FIA, no momento que o Hamilton está entrando nos boxes para fazer essa troca dessa peça, aparece lá embaixo assim a punição em cima do Vettel. A punição em cima do Vettel, né? Então, mas aí, de qualquer forma, o ato indiscutível de que foi erro do Vettel, que ele errou naquilo ali, acabou beneficiando ele, porque o Hamilton depois teve aquele problema no cockpit e o Vettel levou a punição só por causa disso, assim. É claro que a gente pode questionar, não, a FIA ia mandar, mas assim, estava começando a caminhar para um tipo, não, vamos deixar para lá, porque essa disputa aí deixa ele na pista.
E aí, o que aconteceu depois da corrida foi muito mais feio. O Hamilton chamando o Vettel para briga, para as vias de fato, dizendo que se ele quer mostrar que é homem, ele faça isso fora da pista com ele. Chamando o Vettel desgraçado. Primeiro o Vettel disse que aquilo era corrida para homem, né? Então, na verdade, primeiro o Hamilton ele desceu do carro já chamando o Vettel para briga. Ele já diz que se ele quiser mostrar que é homem, então que ele venha fora da pista, fora do carro, para mostrar que é homem. Isso. E aí, quando perguntam pro Vettel, o Vettel diz, não, ele tem que entender que Fórmula 1 é para adultos. E o Hamilton rebate lá, não, isso aí é um péssimo exemplo para os jovens, para as crianças. Não é uma atitude de campeão. Realmente, foi um ato sem pensar. O próprio Ricardo, após a corrida, disse que o Vettel às vezes age sem pensar, mas, assim, é óbvio, o Vettel é um tetracampeão, ele não quer perder de jeito nenhum, mas às vezes ele tem que ser um pouco mais comedido para não cometer erros desse jeito. Isso. Que acaba prejudicando ele, acaba prejudicando a própria Ferrari. E aí, nessa situação aí, ele acabou beneficiado. Levou uma punição de 10 segundos. Também levou, após a corrida, a FIA emitiu uma punição de 3 pontos na superlicença dele. Ou seja, mais 5 pontos e ele é suspenso de uma corrida. Então, ficou por isso mesmo, né? É basicamente isso, né? Basicamente. Quem se prejudicou foi o Hamilton, que acabou terminando atrás do Vettel. Estava em primeiro, né? Isso, tinha tudo para ganhar a corrida. Ia tirar 7 pontos da desvantagem em relação ao Vettel e acabou terminando atrás do Vettel. Pois é. Bom, mas tem outra polêmica também envolvendo os carros da Force India. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o pódio, viu? Ele não vai se esquivar, não. A gente está primeiro falando sobre essas polêmicas que tiveram, né? E a outra foi envolvendo os 2 carros da Force India, né? Como o Paulo citou antes, o Ocon, desde do começo da temporada, já vem mostrando que é um bom piloto, né? Um piloto consistente, ele pontuando em todas as corridas. Só teve uma, se não me engano, que ele não pontuou, não foi porque abandonou, não tenho certeza. Mas só no GP de Mônaco ele não chegou a pontuar. Foi Mônaco, acho que ele no 13º. Foi, por aí. Então, mas na corrida passada já teve uma polêmica com relação com o Pérez, porque a equipe Pérez disse que não estava conseguindo chegar no Ricardo e o Ocon estava pressionando ele, a equipe disse, deixem então, meio assim, né? Então deixe o Ocon passar porque ele vai chegar no Ricardo e aí ele pode ter a chance de passar, porque o Ocon estava muito mais rápido. De fato, o Ocon estava muito mais rápido e o Pérez não deixou, né? Nas duas situações, né? A gente via o Ocon ontem mais uma vez mostrando superioridade ao Pérez. E assim, eu vou abrir aqui a exceção, porque obviamente a gente tem que classificar sempre a Ferrari, porque ninguém esperava pela Ferrari, mas eu acho que entre os pilotos, a grande surpresa do campeonato trata-se de Esteban Ocon. Ele vem mostrando um desempenho que ninguém imaginava. No ano passado, na Manor, todo mundo acreditava que o Verlaine era um excelente piloto e o Ocon era só mais um que estava chegando na Fórmula 1. O que a gente mostra aqui é totalmente o inverso. O Ocon está se mostrando mais competitivo do que o próprio Verlaine. É claro, o Verlaine está na Sauber e ele na Force India, mas assim, ele tem conseguido desafiar o Pérez. Nas 2 últimas corridas ele foi superior ao Pérez. E nessa corrida, por mais que a gente questione o fato de que ele imprensou o Pérez contra a parede, mas ele fez praticamente a mesma coisa que o Pérez fez na corrida passada. Quando na corrida passada o Pérez fechou a porta para não deixar ele passar, dessa vez foi a vez dele. O Pérez ficou indignado, obviamente. Só para explicar, na relargada, em uma das relargadas, né, porque foram várias bandeiras, vários safety car e uma bandeira vermelha. Uma das relargadas, o Ocon bota para cima do Pérez. O Pérez fecha ele na curva 1, joga ele por dentro. E aí na curva 2, quando ele vai fazer a ultrapassagem, ele espalha, dá para ver que é proposital, obviamente, ele tenta fechar o espaço para o Pérez, e o Pérez, ao invés de frear o carro, não, ele bota para cima do Ocon como se quisesse dizer, aqui quem manda sou eu. E o Ocon não estava nem aí para quem manda ele, e apenas deu troco, e acabou prejudicando a Force India, porque o Pérez teve que abandonar, né, teve um problema no carro, e o Ocon teve pneu furado, traseiro direito furado, trocou, retornou para a pista, terminou na 6ª colocação. Mas ontem ele mostrou que não está ali apenas para ser segundo piloto. Não. Que não importa o histórico do Pérez na Force India, não importa que o Pérez ano passado foi o destaque da Force India, não importa a bagagem do Pérez, ele está ali para correr e quando ele tiver a chance de passar o companheiro de equipe, ele vai passar o companheiro de equipe.
Na corrida passada ele foi comedido, mas acho que se arrependeu, né? Porque ele poderia ter chegado no pódio no ano passado, na corrida passada já, E tem um detalhe importante que o próprio Ocon falou nesse final de semana, que agora vão chegar as corridas que ele já conhece os circuitos, né? Porque no ano passado ele não era piloto titular, mas aí na segunda metade do campeonato ele entrou na Manor, substituindo o Rio Harianto, né? Então ele só participou da segunda metade da temporada. Então agora vão começar as pistas que ele conhece o traçado, né? Então assim, tem tudo para melhorar, ter um desempenho ainda melhor, né? Se nessa primeira metade agora ele já vem mostrando um desempenho bom, consistente, rápido, até em algumas corridas melhores que o Pérez, só conhecendo o traçado pelos simuladores da Sauber, imagina agora, né, que ele já sabe, já conhece o traçado na Force India. A gente tem tudo para acreditar que agora ele vai ter um desempenho ainda melhor, né? Possivelmente até melhor do que o Pérez de fato agora em todas as corridas. E acho que essa disputa aí está ficando a melhor de dupla de equipes, está ficando a melhor disputa do campeonato, porque a gente vê que na Mercedes é praticamente um só, na Ferrari é um só, na Red Bull tem uma boa disputa, mas ainda não está quente entre os dois. Não está porque o Verstappen ele tinha abandonado muito. Isso, né? Mais uma vez abandonou, né? Inclusive foi uma informação que a própria FIA passou durante a transmissão, né? Que o Verstappen abandonou 4 das últimas 6 corridas. Então, a situação dele não tá. E ele vem criticando bastante, sem medo de criticar os carros, a Red Bull e também o motor, né? Da Renault, com razão. Né? Tem motivos para reclamar. Tem motivos, porque ele, por exemplo, o Ricardo chegou no pódio agora no Canadá, não foi? Venceu essa corrida agora, tá sempre ali pela frente, ele também tem tudo para estar ali pela frente, ele queria estar no lugar do Ricardo com certeza, né? E não está tendo a possibilidade, porque o carro não tem deixado, o motor não tem deixado por falhas, não por desempenho, né? Não por potência do motor, por aerodinâmica, não, por falha, né? O motor apagar, um problema técnico ou outro, mecânico, então é inadmissível algo desse tipo, né? E sim, tem um detalhe interessante com relação ao Ocon, que ele falou que esse circuito de Baku, ele não é um circuito de rua, né? Mas ele não chegou a treinar no simulador, porque a Sauber não tem esse traçado. Eu só quero dizer Sauber. Tá confundindo com o Verlaine, né? É porque o Verlaine dessa vez, você vai comentar também do Verlaine, porque ele pontuou, né? Chegou em 10. Por causa disso, a Sauber tá na frente, né? Tá à frente da McLaren. Mas não é por causa disso não, porque a McLaren tem 2 pontos só e a Sauber tá com 5. Justamente, ele abriu ainda mais, né? Abriu ainda mais, Sim, voltando, a Force India não tem o traçado do Azerbaijão no simulador, que a equipe disponibiliza para os pilotos. Então ele disse que teve que treinar no videogame, para pelo menos saber para que lado eram as curvas. Né? Então assim, veja, já teve ali o Ocon, ele está se mostrando ser uma grande joia da Mercedes, e a Mercedes vai ter que tomar cuidado para não perder ele, né? Porque agora a situação da Mercedes vai começar a ficar complicada, porque ela tem o Hamilton, que obviamente seria loucura a Mercedes abrir mão do Hamilton. Ela tem o Bottas, que é um excelente piloto, ontem mostrou de novo, foi parar em último depois da largada e conseguiu terminar em segundo, passando em cima da linha. E tem o Ocon aí, que tem uma grande possibilidade de se tornar um grande piloto. Mesmo pegando uma Force India, que é um carro intermediário, mas tem mostrado resultados, né? Tem terminado, inclusive, com resultados melhores do que a própria Red Bull, porque a Red Bull tem sempre terminado com um dos carros falhando, quebrando, no caso do Verstappen, e às vezes até com o Ricardo também. Mas o Ocon está sendo uma grande surpresa, está sendo uma surpresa positiva. Em relação a quem está certo e quem está errado, eu vou defender dessa vez o Ocon. Eu acho que ele tinha que mostrar ali que não estava ali apenas para ser um subordinado do Pérez. Se ele quer ser realmente respeitado, ele tem que mostrar isso. Exato. Ele está chegando agora, né? Ele tem que mostrar, né? Que ele não é só um segundo piloto. A coisa já ficou meio feia para ele na última corrida, quando ele aceitou o Pérez ficar na frente dele, botou para cima do Pérez, o Pérez fechou a porta, ele aceitou como se fosse baixou a cabeça.
Então ele tinha que mostrar que, opa, eu não vou baixar a cabeça sempre para ele não. Uma hora eu vou botar pra frente. Eu acho que inclusive ele ficou com medo de acontecer o que aconteceu nessa corrida, né? De os dois baterem, né? Tocarem. E aí acabar a corrida para os dois ia ser muito pior para a equipe, né? Uhum. Mas agora, assim, mostrou para que veio, colocou a bandeira lá e disse, olha, aqui não é sempre ficar atrás do Pérez não. O Pérez pode ter mais bagagem, pode ter mais currículo, pode ter mais tempo na equipe, mas aqui, no momento que eu tiver a chance, eu vou botar para cima dele e não tem quem me segure. E aí, foi bom pra ele. Na corrida passada a gente defendeu o Pérez, né? Porque, pelo menos eu defendi o Pérez, porque acredito que o Pérez não deveria ter, como ele não fez, aceitado a ordem da equipe de deixar o Ocon passar. É aquela velha história que a gente sempre comenta, né? Tá mais rápido, então passa. Né? Se está mais rápido, passa. Não vou deixar ninguém passar assim. Afinal de contas, ele está ali para competir também. Né? E foi isso que ele fez agora. Né? Porque tem um Mundial de Pilotos também. Né? Para a equipe, no Mundial de Construtores não ia fazer diferença se fosse Pérez em quinto ou Ocon em sexto. Ou Ocon em quinto e Pérez em sexto. Né? Para a equipe, o Mundial de Construtores ia terminar a mesma coisa. Mas tem um Mundial de Pilotos também. Né? Então o Pérez, ele está ali, está como piloto, está a disputar o Mundial de Pilotos também, não só de construtores, para ajudar a equipe. E se impor também como piloto, né? Não abaixar a cabeça para toda a ordem de equipe e ainda mais como piloto que está na sua primeira temporada completa, né? Um piloto novo que está chegando agora e Pérez, como você falou, tem toda a bagagem já, né? Tem toda a experiência na Fórmula 1. Então, assim, de fato, na corrida passada ele fez o certo, né? Ele não obedeceu, deixou para ver o que ia acontecer, se o Ocon ia tentar a ultrapassagem. Se passasse, passou, mas não conseguiu. Nessa agora, ele fez a mesma coisa, mas o Ocon foi que teve uma atitude mais, como é que eu posso dizer? Mais agressiva, né? Mas não ele sabia que estava mais rápido. Não no sentido pejorativo, né? Não no sentido de que ele exagerou, né? Ele fez o certo também. Dessa vez eu acredito que o Ocon que tem a razão, vamos dizer assim. Tanto que não levou punição, né? Tanto que não levou punição. Mas, enfim, é uma pena para a equipe, mas eu acredito que não vai fazer muita diferença no final das contas, porque... Só vai esquentar o clima lá dentro, né? Mas para o campeonato não vai fazer tanta diferença, porque a Force India tem 79 pontos, está em quarto, em terceiro tem a Red Bull com 137, né? E atrás da Force India tem a Williams com 37. Então ela está muito distante do... A diferença poderia ser que se o Pérez e o Ocon terminassem nas primeiras colocações, e o que ia acabar acontecendo, né, porque ia cair no colo deles, como caiu no colo do Ricardo, essa vitória, e acabaram caindo no colo deles, de um dos dois, terminar lá na frente, né? Sim. E aí ele ia encostar bastante na Red Bull, ia botar muitos pontos, né? Poderia, até porque a Red Bull, você veja, a Red Bull está com 137 pontos, com o Verstappen abandonando várias corridas, né? Como a gente falou aqui agora há pouco, ele abandonou 4 das últimas 6. E a gente pode levar em consideração de que o Ricardo não venceria, então os 137 pontos não viraria 137, poderia baixar 130 pontos, 125 pontos, e aí a gente colocaria mais uns 10, 15 pontos, uns 90 pontos para ele, já diminui bastante. Já diminui. Em relação a o que eles querem, que chegar em terceiro, eles precisam ter os dois carros. Mas eu acho que foi bom para o Ocon se impor e dizer que aqui não vai ter isso não. A hora que eu tiver mais rápido eu vou tentar passar ele. Sim. E nos bastidores, o Ocon ele tem muita credibilidade. As pessoas dos bastidores da Fórmula 1, os chefes de equipe, as pessoas das equipes, eles olham o Ocon com muita atenção. Tanto é que a gente já comentou aqui várias vezes que mesmo ele tendo substituído o Harianto e disputado só metade da temporada ano passado pela Mano, o companheiro dele, o Verlaine, penou para conseguir uma vaga para esse ano. E ele não. Ele logo foi de cara ele conseguiu dar força. Um dos primeiros a conseguir uma vaga para esse ano, porque a Mano não continuou, né? Então, assim, por exemplo, os pilotos que trocaram de equipe, que o Nasser que ficou fora, o Ericsson se ia renovar ou não, o Verlaine que estava para ir para lá ou para cá, o Ocon foi um dos primeiros que conseguiu a vaga, né? Então mostra como ele é bem visto lá, né? Ele chegou com um currículo muito bom das categorias de base, tendo vencido várias categorias. Então ele tem tudo para crer que ele tem um futuro promissor na Fórmula 1.
Até porque o próprio Toto Wolff acompanha de perto ele, né? E o Toto Wolff hoje é basicamente assim, quem meio que está gerenciando tudo ali por em trás. Quase tudo na Fórmula 1. Com exceção da Ferrari, ele praticamente manda em quase todas as equipes. Quase todas as equipes. Tem influência, né? Tem Manda influência, mas tem influência em quase todas as equipes. Pois é. Então, é bom ficar de olho nele. E ele fez certo por isso também, em ter se imposto ali na situação. Para você que está chegando agora, a gente está comentando aqui sobre o GP do Azerbaijão, né? Muitas polêmicas, muitas emoções. A gente já comentou aqui sobre o caso de Vettel e de Hamilton, já comentou aqui agora sobre os casos da Force India. Então, vamos dando suas opiniões aí. O que é que vocês acham? O que é que estava certo, Hamilton ou Vettel? Né? Ou Pérez também. Ou Pérez, quem é que você acha, né? que deveria ter tirado o pé um pouquinho ali para não atrapalhar a corrida de nenhum nem do outro? Eu acredito que o Hamilton, ele errou, ele devia ter sido punido também, mas eu acredito que a FIA, como o Paulo falou, pode ter dado uma aliviada, assim, porque ele já meio que teve uma punição indireta, né? Ele teve uma punição indireta porque teve um problema na proteção do capacete, teve que parar e aí ainda demorou, tanto que ele voltou lá para o top 10, enfim. O Vettel também errou, né? Perdeu a razão quando ele jogou o carro para cima do Hamilton, não devia ter feito isso. Mas digam aí o que é que vocês acham, dê sua opinião, né? Façam suas perguntas aí que a gente vai comentando aqui também. Só comentando aqui, a Rita Leles pergunta se o Geraldo abandonou a gente. Não, ele só estava com medo de comentar, porque Stroll hoje terminou no pódio, aí ele jogou a bomba pra mim. Na última, sempre que estava com medo de fazer os palpites, não veio, e agora teve medo de comentar do Stroll. Mas na próxima ele volta, ele vai ter que falar sobre o Stroll. Não vai deixar só na minha boca. Brincadeira aqui, porque o Paulo e o Geraldo, eles não gostam do Stroll. Né? E aí eles sempre metem um pau, que o Stroll quebra, que não anda, que não faz isso, que não faz aquilo, e agora o Stroll tá calando a boca dos dois. Né? Mas vamos lá, a gente vai comentar ainda sobre o Stroll, né? Temos aí Kubica, temos a saída de Monicha da Sauber também, que pode gerar muita coisa aí para a Fórmula 1 como toda, tem outras equipes. Uma possível equipe chinesa aí na Fórmula 1, tem muita coisa para comentar, então fiquem atentos aí e comentem, né? O Guilherme comenta aqui, ele pergunta se a gente acredita no Ocon na Mercedes em 2019. Aí ele comenta aqui, o Ocon tira a onda. 19. 2019. Ele comenta aqui, o Ocon, ele tira a onda, é afoito, mas ele é afoito ainda, mas evoluirá e vai se tornar um grande piloto. Uhum. Dizendo aqui que é a aposta dele. Também acredito que ele vai se tornar um grande piloto. Ele tem, como eu falei, ele tem uma bagagem. A safra de pilotos novos agora está muito boa. A gente vem com o Ocon muito forte, o Verlaine também é um grande piloto. A gente tem o Verstappen, que também não tem o que falar dele, por mais que já esteja há muito tempo, mas o Ricardo, de certa forma, é da nova safra. Tem o Lance Stroll também. Eu não acredito que ele esteja na Mercedes em 2019, apesar de ser um bom piloto, não acredito nessa possibilidade. Vai depender do Hamilton, né? Vai depender do Hamilton, mas... Até porque o Hamilton é muito enigmático. Recentemente o Hamilton disse, não sei se eu continuo na Fórmula 1 pro ano que vem, não sei se eu renovo meu contrato para ficar na Fórmula 1. Não ser que ele amarele, feito o Rosberg amarelou. Que ele disse que nunca faria isso. Pois é. E deu uma dessa assim de sair para curtir a vida, que é o que ele gosta também. Acho que ele gosta também de correr, mas ele gosta muito de curtir a vida também, né? De estar em festa, de estar enfim. Mas o contrato do Bottas termina agora, no final do ano. E se ele renovar, é muito provável que seja por mais de 2 anos. Né? 2018, 2019. Então, eu não acredito que a Mercedes irá... Ou se o Bottas também não renovar e a Mercedes fechar com outro piloto, não acredito que a Mercedes vá fechar um contrato de um ano só. A não ser que seja um piloto aposta. E aí, eu acho que ela já apostaria no Ocon. E não, se ele não ficar com o Bottas, eu acho difícil. E se ele manter o Hamilton e não ficar com o Bottas, eu acho difícil ele ir atrás de um piloto de ponta. Ele iria atrás de um piloto emergente que tenha muito futuro pela frente, até porque o Hamilton não vai ficar para a vida toda na Mercedes, né? Isso. E assim, é claro que na Fórmula 1 tudo pode acontecer. Sei lá, o Bottas passar a perder várias corridas, perder pontos para
para a Mercedes e a Mercedes se chatear com o Bottas, ou se não, sei lá, o Bottas recebe uma proposta para ir correr pela Ferrari e resolve ir. A gente nunca sabe o que pode acontecer, né, dentro da Fórmula 1. Vai que o Kimi não renova, ou então ele decide se aposentar de vez. Né? Também tem essa possibilidade. Lembrando que o contrato de Kimi também termina no final desse ano. Né? Mas eu acho que a princípio, hoje ele ainda quer renovar. Hoje eu acho que a segunda opção da Mercedes é o Ocon, pelo que vem fazendo. Sim. Mas está muito cedo para dizer ainda se ele vai conseguir uma vaga na Mercedes. Mas aí já seria para 2018, né? Caso não renovasse com Bottas. Para 2019 eu não acredito, porque a Mercedes renovando com Bottas ou pegando um piloto novo, ela deve dar um contrato mais longo, não de um ano só. Mas para 2019 não, acredito se for a possibilidade de ser em 2018. Né? Sim, aí tem uma questão aqui também, o Zé Filho, ele pergunta aqui, o Alonso sai ou não da McLaren? Até uma questão que saiu nesses dias, que onde há fumaça há fogo, tem gente que diz isso, a gente não sabe. É só rumor, é só conversa de que existe uma possibilidade do Sainz ir para a McLaren. Né? Então, assim, no lugar de quem, possivelmente seria do Alonso. Né? Tem uma história que ele já disse que poderia tirar um ano sabático. Tem a questão da Indy, que ele deseja vencer as 500 milhas de Indianápolis. Né? Tem a questão também da Le Mans, das 24 horas de Le Mans, que ele também quer disputar. Então, não acredito que ele vá sair da Fórmula 1 para disputar... Bom, não sei. Pode até ser que ele saia da Fórmula 1 para disputar uma temporada completa da WEC, né, do Endurance. Mas, a princípio, não tem nenhuma informação concreta. Ele ainda está atrás de uma equipe que dê a ele possibilidades de vencer na Fórmula 1, né, seja na McLaren ou em outra. Ele disse para ele a fala dele foi, para ele continuar na McLaren, ele quer estar disputando, ele quer ter uma vitória até setembro. Então, assim, ele praticamente fechou a porta de renovação com a McLaren, né? Porque não tem condições. A não ser que ele dê a sorte. Assim, ontem, na hora que o Ricardo venceu a corrida, o próprio Alonso disse, em condições normais não poderia ter vencido essa corrida. Se a McLaren tivesse um carro mais competitivo, eu teria vencido essa corrida. Assim, fazendo um apanhado primeiro em relação aos primeiros colocados, no caso, a corrida ontem foi tão maluca que caiu no colo do Ricardo, do Bottas e do Stroll um pódio. E do Ricardo, principalmente, uma vitória. Não se esperava de jeito nenhum, em hipótese alguma, se esperava uma vitória de Ricardo. Nem o mais otimista torcedor australiano imaginava que o Ricardo pudesse vencer aquela corrida. Até porque a gente tinha os 2 carros da Mercedes na primeira fila, os 2 carros da Ferrari na segunda fila. Então, a possibilidade desses 4 estar na frente era muito grande. E aí o Bottas bate no início da corrida, depois a gente tem um enrosco lá dos carros da Mercedes, a gente tem o problema no carro do Hamilton, a gente tem a punição a Vettel, a gente tem a quebra do carro do Massa, e aí tudo isso fez com que o Ricardo ganhasse, ficasse com a liderança caísse no colo dele e ele vencesse a corrida. E assim, com méritos, a gente tem que também destacar os méritos do cara, porque uma pessoa não vence uma corrida sem méritos. Ele pelo menos teve o mérito de não se envolver nos acidentes, a Red Bull teve o mérito de conseguir fazer que o carro não quebrasse até o final, como o de Verstappen, e ele conseguiu segurar tanto o Bottas, que poderia também encostar, apesar que o Stroll segurou mais o Bottas ainda. Ele teve a competência extrema de fazer a ultrapassagem sobre o Felipe Massa, quando o Felipe Massa era o 3º colocado, na relargada, né? Conseguiu relargar muito bem. Ele passou o Stroll e passou o Massa, né? Ele estava atrás do Stroll. E aí tem que dar os méritos para o Ricardo. Excelente resultado para ele. Inclusive, lembrando que na última corrida também ele teve um pódio, né? Então já mostra que ele vai sendo aquele coadjuvante que vai conseguindo excelentes resultados quando ninguém espera por ele. Ninguém esperava que uma Red Bull tivesse um pódio na última corrida no Canadá, e também não esperava que o Ricardo tivesse em primeiro. Em primeiro, nem no pódio, no Azerbaijão. Muito pior ainda, em primeiro no Azerbaijão. Então, muito boa a vitória do Ricardo.
todos os méritos para ele, para a Red Bull. Inclusive porque o Ricardo largou em 10º. O Ricardo largou em 10º, o Stroll largou em 8º e o Bottas largou em 2º. Né? Então o Bottas ia chegar em 3º, mas por um vacilo ali do Stroll na linha de chegada, ele tirou o pé um pouquinho antes da bandeirada e o Bottas conseguiu a ultrapassagem dele, terminou em 2º, mas fez uma grande corrida também o Stroll, largou em 8º, não se envolveu nos acidentes, soube ficar na pista, soube ir subindo ali pouco a pouco e chegou no pódio, né? E o Ricardo mais ainda, né? Largou em 10º. Saindo do Ricardo, indo agora para os dois outros colocados do pódio, vamos dar o braço a torcer hoje, né? A gente vai ter que elogiar o Stroll de todo jeito. Primeiramente, vamos falando sobre a corrida dos dois. O Bottas larga em 2º, se enrosca lá com o Raikkonen na primeira volta. Os dois finlandeses, é impressionante. Quando os dois se encontram na pista, é acidente na certa. Os dois sempre se tocam. Então, foi parar em último, conseguiu ir ganhando as posições nos safety cars, foi escalando o pelotão. E aí, na última volta, na última curva, ele ganha... Foi na reta de chegada, na linha de chegada. Isso mesmo. E antes da gente falar sobre essa chegada espetacular dos dois, a gente tem aí a corrida do Stroll. O Stroll larga em 8º, não teve essa largada espetacular, mas conseguiu se manter ali na frente, foi se aproveitando dos problemas dos carros que iam na sua frente, e aí de uma hora para outra se vê na segunda colocação, assim, que para ele é uma grande surpresa. Conseguiu se manter por muito tempo lá na segunda colocação. O Hamilton e o Vettel foram lá para trás, foram escalando também um pouco mais o pelotão, mas o Bottas vinha também atrás. E aí, na minha teoria, logo no início, depois que eu vi aquela largada, a primeira coisa que eu imaginei foi, o cara se empolgou na linha de chegada, achou que tinha ganho e deixou o Bottas foi e passou. Parece aquelas provas de ciclismo que o ciclista levanta, vai comemorando, e quando o outro vai, passa ele. Então, na minha primeira visão foi isso. Depois eu fui dar uma olhada pelos números do Bottas e os números do Stroll. O que se viu foi que o Bottas, realmente, nas últimas 3 voltas, vinha sendo mais de 2 segundos mais rápido do que o Stroll. Ele tinha totais chances de ultrapassar o Stroll nessa última volta e acabou que ele conseguiu na linha de chegada. Saiu, tracionou muito bem no início da reta. Por mais que até o Stroll dizia, não sei o que foi que aconteceu, ele não tirou o pé, deu para ver que ele não tirou o pé. Depois que eu fui ver o replay, fui ver tudo de novo, acabei com minha teoria da conspiração e eu vi que realmente o Bottas teve o mérito de conseguir andar mais rápido que ele, tracionou bem na hora da reta e ultrapassou o Stroll, que terminou em 3º. Mas, mesmo assim, uma corrida para calar a boca de todos os críticos, inclusive a minha boca, em relação ao Stroll, porque fez uma corrida consciente, constante o tempo todo, um bom desempenho. No final, é claro que pesa ainda a inexperiência dele. No final ele acabou perdendo muito desempenho, vinha sendo muito mais lento, mas eu acho que era uma forma até de aquele nervosismo de que eu tenho que me manter aqui, e acabou perdendo um pouco de desempenho e deixou no último momento o Bottas passar. Mas mesmo assim, uma 3ª colocação para ele é espetacular. Um menino que chegou agora, que chegou único e exclusivamente por causa do seu dinheiro, não por causa do talento, mas mesmo assim começou muito mal, foi muito criticado no início, por mim, por Geraldo. O Mário Vitor sempre bota panos quentes em tudo, então ele não criticou muito. Panos quentes não, mas assim, né, tinha que esperar para ver, né? De fato ele começou muito mal, inclusive pela própria pré-temporada, que ele conseguiu bater nos 2 primeiros dias de teste da pré-temporada. Nas corridas também ele foi muito mal, mas ele já começa a mostrar que acho que está aprendendo. É que ele tem uma certa, ele tem qualidade, não é totalmente ruim. Ele ontem mostrou que tem uma certa qualidade, a gente não sabe, está muito longe da gente dizer. Ele pontuou na corrida passada já, no Canadá, né, correndo em casa, né, ele correu. Apesar que é em casa mesmo, porque ele nasceu em Montreal, mas assim, ele nunca tinha corrido naquele circuito, foi isso que eu quis dizer. E agora ele chegou no pódio, né? Ele está com 17 pontos agora e o Massa tem 20. O Massa que se né? cuide aí. Então,
Acho que a gente pode até passar para falar passando por causa de Massa. Do azar de Felipe Massa. O Felipe, ele consegue ter um azar incrível. Quando tudo parece que está certo, assim, pronto para ele vencer ou fazer uma corrida espetacular e terminar no pódio, a equipe consegue estragar, ou então alguém bate nele, alguma coisa acontece que ele abandona. Para quem acompanhou a transmissão, o Massa concedeu entrevista ainda durante a corrida, durante a transmissão para o Brasil, né, na TV Globo. E após, o repórter ainda diz que informou ao Massa que o Hamilton teve problemas, teve que parar e o Vettel foi punido, e o Massa diz, pô, essa corrida era minha. E era dele. Ele estava na terceira colocação durante a bandeira vermelha, enquanto o Hamilton e o Vettel estavam naquela briga entre os dois. Então, se ele não tivesse o problema no carro lá, ele não detectou especificamente o que foi, mas ele acha que foi na suspensão, alguma quebra, alguma coisa se soltou. Segundo ele, o carro estava tremendo demais na reta e ele não conseguia manter o carro na pista. E aí teve que abandonar por causa disso, né? Um azar tremendo, porque ele tinha grandes chances de, quando o Hamilton tivesse que parar e o Vettel tivesse a punição, sim, ele ia parar em primeiro do mesmo jeito que o Ricardo parou. Mas, infelizmente, na relargada teve esse problema, ele foi ultrapassado logo de cara na reta pelo Ricardo e pelo Stroll. E aí deu no que deu, né? Ele teve que parar, abandonou, e ruim pra ele e ruim pra gente, né? Que tava torcendo pelo Massa durante a corrida. E ele vinha fazendo uma corrida muito boa também, né? Porque ele tinha largado em nono, né? Tinha largado em nono e já estava em terceiro. Né? Estava dando tudo certo. E ele imaginava que, antes mesmo da corrida, ele dizia, não, essa corrida aí é muito boa para o Williams, a gente tem grandes chances de brigar pelo pódio. Quando ele abandonou, deixa eu ver aqui só a informação correta. Quando ele abandonou, quem estava à frente dele, que já tinha abandonado, era apenas o Verstappen, né? Então ainda tinha o Raikkonen, também ainda ia abandonar, e abandonou depois dele, né? E teve a punição de Vettel, teve o problema de Hamilton, que voltou lá atrás, quando voltou da parada no box, voltou lá para nono, se eu não me engano. Então ele tinha tudo para estar lá na frente. Ele tinha perdido a posição para Stroll e para Ricardo, mas ele ia estar pelo menos em terceiro. Pelo menos em terceiro, ele ia estar por ali, terceiro, segundo. O Bottas também estava andando muito bem, então ia estar entre esses quatro aí, mas o Felipe estava à frente deles, né? Então... E se não tivesse o problema, eu acho que dificilmente ele seria ultrapassado na reta, né? Pelos dois logo na relargada, né? Ele teria se mantido ali em terceiro e aí poderia disparar, até porque o carro da Williams estava muito bom ontem. Estava muito bom, tanto que o Stroll chegou. E não creio que o Ricardo conseguiria ultrapassar o Massa nas condições normais se não tivesse o problema no carro do Massa. Então, o carro da Red Bull ainda é melhor do que o da Williams, de qualquer forma. Isso, mas no caso ontem estava fazendo a diferença o motor da Williams, né, que é o motor Mercedes. Os carros da Mercedes estavam muito fortes com o motor Mercedes. Então, acho difícil. Não creio que ele perderia a posição para o Ricardo, mas é claro, na corrida tudo pode acontecer, né? O Ricardo poderia ter... O Massa poderia errar numa parada, passar reto numa curva, frear demais em outra e perder a posição. Mas, condições normais, eu também acho que ele poderia ter vencido aquela corrida. A gente separou um outro tópico aqui para comentar, que é sobre os pontos de Alonso. Mas eu acho que, na verdade, deveria ser assim, o carro não quebrou. Né? Alonso não abandonou. A gente devia estar comemorando isso, porque... É outro que você pensa, poxa, não por uma torcida, enfim, nada como um fã especial do Alonso como piloto, mas por quem é Alonso, né? Um bicampeão mundial, um grande piloto, muitos consideram como o melhor piloto do grid. Então, todos querem vê-lo numa equipe disputando vitórias, disputando lá na frente, com possibilidade de fazer ultrapassagem, de defender posição, né, de fazer boas apresentações. E é o que ele não está podendo fazer esse ano passado e ano retrasado. Ele não está conseguindo fazer na McLaren, né? Esse ano ele só vinha abandonando. A gente comentou aqui no programa passado, né, que ele só fazia abandonar porque ele força muito o carro. Ele tira mais do que o carro pode dar
Então ele acaba, o motor, a gente sabe que o motor Honda não é bom, não está bom, desde que a Honda voltou não acertou ainda. Então ele forçando o motor não aguenta. O Van Dorn, por outro lado, não força, né? Por isso que ele chega em último. Ele não. Ontem ele terminou em 12º, mas só 13 carros terminaram a corrida. Então ele foi penúltimo. Quando ele não termina em último, ele termina em penúltimo. Sempre ali disputando com o Verlaine e o Ericsson. Né? Ele está sempre ali. Então, assim, o Van Dorn não abandona por isso. Né? E o Hamilton, o Alonso, ele força, né? Mas pelo menos acredito que por uma característica do circuito, não sei, ele conseguiu terminar a corrida e terminou a corrida na zona de pontuação, como outras vezes já vinha acontecendo, de ele estar na zona de pontuação e o carro falhar, né? O motor apagar, enfim, e ele perder ali a oportunidade de pontuar. Dessa vez ele conseguiu, né? Ele chegou a pontuar, fez 2 pontos, terminou em nono, 2 pontos, ajudou um pouco a McLaren, ainda vai precisar um pouquinho mais. A McLaren, que é outra equipe, outra equipe assim, né? Porque a gente tinha considerado desde o começo do ano que algumas equipes tinham apenas um piloto, né? A Williams tinha no começo da temporada apenas um piloto, que era o Felipe Massa, que estava pontuando em todas as corridas, e o Stroll batendo em todas as corridas, quase isso. Mas que, como a gente falou já nas 2 últimas, ele já vem mostrando uma certa evolução. A outra é a Renault, né, com o Magnussen e o Palmer, que o Palmer também, o Magnussen vem correndo praticamente só, né? E a McLaren, que era a única que tinha um piloto que chegava na zona de pontuação, né? Não terminava as corridas, porque como eu falei, forçava bastante, o Alonso força bastante o motor e acaba abandonando. Mas, por outro lado, o Van Dorn não força, mas também não chega nem perto da zona de pontuação. E a Sauber já está com 5 pontos. Né? Assim, nessas corridas malucas assim, que acontecem, a Sauber vai ganhando um pontinho ali, 2 pontinhos aqui, um pontinho, ela está com 5 pontos. São 4 na Espanha com o Verlaine, e agora de novo o Verlaine pontua na 10ª colocação, mais um ponto, né? Então, é difícil para a McLaren conseguir tirar essa diferença, porque só tem o Alonso com certa possibilidade de chegar na zona de pontuação se o motor deixar, né? O Alonso agora vai precisar torcer para que ele consiga pontuar mais, né? Ontem mostrou muita qualidade em terminar na 9ª colocação, como ele diz, né, em condições normais. Se ele tivesse um carro competitivo, aquele carro que tivesse, por exemplo, se ele tivesse um carro da Force India na mão dele, ele poderia ter brigado pela vitória pelo piloto que é. Mas, assim, ele tem muito que comemorar esses 2 pontos. Conseguir terminar uma corrida, principalmente na zona de pontuação, sem uma quebra de carro, coloca 2 pontos na conta da McLaren, por mais que a Sauber tenha 5 pontos, mas isso já é meio que um alívio para a McLaren, uma esperança de que eles podem tentar buscar mais uma 9ª colocação nas próximas corridas e torcer para que a Sauber esteja sempre lá atrás. Mas também a gente não pode deixar de considerar que ontem também foi uma corrida maluca, né? Então, que em condições normais, assim, sem abandonos, o Pérez poderia estar na frente dele, o Massa estaria na frente dele, o próprio Verstappen poderia estar na frente dele. Então, assim, é complicado. Até o Kvyat na Toro Rosso poderia estar na frente dele. Então a gente não sabe se realmente ele teria pontuado, né, se não tivesse a corrida maluca. Apesar da gente achar que ele tem totais condições de pontuar. E já mostrou isso nas outras corridas, né? O Claudio até lembra aqui do Verlaine, que o Verlaine tem 5 pontos. O Verlaine tem 5 pontos, a Sauber tem 5 pontos. Isso. Alonso tem 2 pontos, a McLaren tem 2 pontos. É exatamente isso. O Verlaine tem 5 pontos. Ainda entre eles, ainda tem o Kvyat, que tem 4 pontos. E o... Cadê? Toro Rosso. E o Sainz tem 29 pontos. Né? Praticamente quem está carregando a Toro Rosso é o Carlos Sainz Jr. Porém, o Kvyat, ele abandonou 4 das últimas... ele abandonou 4 de 8 corridas. Né? Ele terminou em 9º, abandonou 12º, 12º, 9º novamente, e de lá para cá abandonou todas. Né? Então tá difícil também pro Kvyat nessa situação.
Mas, de fato, o Verlaine é quem está garantindo ali alguns milhõezinhos de euros para a Sauber esse ano, né? Uhum. Que vai receber para o ano que vem. A Sauber que penou no ano passado para conseguir pontuar e terminar à frente da Manor. Conseguiu já quase no finalzinho da temporada com o Felipe Nasser. E esse ano pelo menos já está com 5 pontos, já está chegando agora na metade do ano com essa vantagem. Só resta saber se a Sauber ano que vem com o motor da Honda vai ter essa possibilidade, né? Pois é. Mas a escolha feita por ele, né? Mas tem outro fato que a gente vai comentar também, que é a saída de Monisha, né, na Sauber, que pode mudar tudo. Né? Porque desde que a Monisha assumiu a chefia da equipe e CEO do grupo em 2010, a Sauber veio bem, veio capengando. Então logo quando ela chegou, deu uma subida grande na Sauber. Depois despencou, mas é muito a falta de dinheiro. E hoje... Mas muita gente atribui a ela. Muita gente atribui a ela. A forma dela conduzir, a forma dela gerir algumas decisões dela lá. Então, assim, pode ser que muita coisa mude agora. O grande problema, para ver quem vai assumir direitinho. O grande problema é o que se fala muito no bastidor, assim, obviamente não se confirma oficialmente, mas o que a gente tem de informação é de que a Monisha foi de encontro às decisões da nova proprietária da Sauber, que é um grupo sueco, principalmente porque eles queriam dar prioridade para o Ericsson. A gente tem que levar em consideração logo a parte do Ericsson, porque o Ericsson hoje, praticamente, o dinheiro dele é quem mantém a Sauber aberta. Ele tem os patrocinadores que ele leva para a equipe, levam muito dinheiro para a equipe. O Verlaine não leva tanto dinheiro. E assim, o que a Monisha ano passado fez, esse ano ela não queria fazer. Vamos especificando aqui. Ano passado ela tinha o Nasser, que era superior ao Ericsson, mas ela sempre deu prioridade ao Ericsson. E esse ano ela não queria mais dar prioridade ao Ericsson e sim ao Verlaine. Motivos a gente não sabe, é claro que ela tem os motivos dela. Quando assim, foi pedido... O Verlaine ele é da escola de pilotos da Mercedes, né? Uhum. Foi basicamente o Toto Wolff que colocou ele lá. Né? Não sei se ela tinha a esperança interesse no motor Mercedes para o ano que vem. Mas ela não quis dar prioridade, por causa disso não chegaram a um acordo e ela resolveu sair. O que se fala é na possibilidade do Colin Coles, ainda não... Ela foi convidada a se retirar. Ela diz que ela que resolveu sair, ela não estava mais se adequando à forma de gerir a Sauber e pediu para sair, digamos assim, né? Mas o que se especula é que o Colin Coles, que já foi da Marussia, possa assumir a equipe, também muito competente, mesmo tendo a última equipe dele sendo a Marussia, mas ele já teve sucesso em outras equipes. Mas, assim, é uma perda grande para a Sauber. Se eu não me engano, ele chegou a ser chefe de equipe da Lotus, aquela Lotus verde, aquela verde. Acho que foi também. Mas tem uma possibilidade, tem uma esperança, uma luz no fim do túnel para a Sauber para 2018, né? Agora vamos ver se eles vão continuar dando prioridade para Ericsson. Pois é, espero que não. Bom, tem a questão de Kubica aí no lugar de Palmer. Agora a moda fala de Kubica, né? Depois que ele fez o teste com a Renault, agora todo mundo quer botar Kubica na Fórmula 1 de volta, né? Que ele vai vir no ano que vem, para ter uma grande chance de ficar com a Renault desmentiu. Agora surge a possibilidade dele participar do primeiro treino livre com o carro da Renault no lugar do Palmer. E aí a Renault já desmentiu de novo. O que a gente tem que também às vezes levar em consideração é claro que existe várias brechas aí, a gente tem que olhar direitinho as regras, mas o que falta para a Kubica ainda também tem uma tal de superlicença, que ele ainda não tem para participar de um fim de semana. E aí é onde pode pesar para ele, porque hoje existe toda uma burocracia, grande. Tem várias categorias que ele precisa ter. Primeiro, ou ele completa 300 km com o carro de Fórmula 1, no caso, num fim de semana. Só que isso aí é no caso de, por exemplo, o Ocon no ano passado, ele participou
de algumas corridas de Fórmula 1 e fez 300 km, ele pode ter sua superlicença renovada. No caso, para você tirar uma superlicença novamente, o Kubica já teve, óbvio, mas você tem que estar sempre renovando todos os anos. Ele tem que, nos últimos 3 anos, ter disputado uma das categorias listadas pela FIA. Tem Fórmula 2, tem a GP2, que hoje é a mesma coisa, a Fórmula 3 europeia, a gente tem o Endurance, a gente tem a Fórmula Indy, Fórmula Renault, GP3, Super Fórmula, vai muito, DTM. Então, ele teria que ter conquistado bons resultados para somar 40 pontos. É claro que tem uma tabela de pontuação. Dependendo de cada categoria, tem um certo número de pontos para a posição que ele ficar durante o campeonato, seja em primeiro ou até a 10ª colocação. Ele tem que somar 40 pontos, aí já complica um pouco mais a vinda do Kubica. É claro, ele pode tentar um recurso, mas a gente já viu aí a Suzy Wolff, que era a piloto de testes da Williams, ela simplesmente deixou totalmente a Fórmula 1 por causa disso, porque não teve como conseguir a superlicença, já que não tinha nem nos últimos 3 anos participado de uma dessas categorias listadas, muito menos tinha conseguido os 300 km com a Fórmula 1, que ela já não podia mais testar. Então, complica um pouco a vinda do Kubica, por mais que a gente gostaria de ver o Kubica de novo, mas existe um caminho a percorrer, por mais que tenha muita especulação sobre a volta dele, se ele vai vir ou não, ainda não é assim tão simples, não é só, não, o Kubica quer voltar, ele tem condição de voltar e ele simplesmente entra no carro e volta a correr. Não é mais assim. Foi a forma que a FIA encontrou para evitar esses aventureiros de pilotos jovens que nunca participaram de muitas categorias chegar e entrar na Fórmula 1. Então, tem um longo caminho para percorrer ainda para o Kubica tentar retornar à Fórmula 1. Torço para que ele volte. Seria uma boa para a Fórmula 1, um grande piloto, mas está cedo, está muito cedo. Tem também uma notícia de uma possível nova equipe surgindo para entrar na Fórmula 1. Já ano que vem, eu acho difícil, né? Mas surgiu uma notícia que uma equipe chinesa tinha já comprado os direitos de um certo nome, tinha mudado o seu nome para alguma coisa F1 China F1 Race Team. Race Team, isso. Então, assim, tem esse zoom aí, ninguém sabe ao certo se de fato tem. O Ross Brown disse que, a princípio, não tem nenhuma equipe para entrar na Fórmula 1, né? Pelo menos não em 2018, mas eles já disseram que eles chegaram querem... até a consultar a FIA, né, sobre a possibilidade de entrar. Mas a nova gestão da Fórmula 1, com o Chase Carey, com o Ross Brown, eles já disseram que eles querem ter mais equipes, né, na Fórmula 1. Então, pode ser que sim. Muitos falam por ser uma equipe chinesa, muitos estão dizendo aí que pode ser a equipe do Jack Chan, né, que ele tem uma equipe já correndo na WEC, e é com equipamentos da Porsche. Né? Então, e recentemente também surgiu a expectativa de que a Porsche pudesse retornar à Fórmula 1. Saiu também uma notícia dessa também. Então, estão tentando ligar esses pontos aí para dizer que pode ser o Jack Chan que esteja querendo trazer a equipe dele com esse material todo da Porsche aí, com essa bagagem da Porsche para a Fórmula 1. Até então é mais especulação, é mais rumor, são algumas pessoas tentando ligar esses pontos daqui e dali, nada certo, nada concreto, mas o que tem de concreto é que a gestão da Fórmula 1 quer mais equipes, né? Eles não querem apenas 10 equipes. Não sabe se para o próximo ano. É claro que o que vem, quando você vê uma empresa mudando o nome para F1 Race Team, seja qual for o prefixo, é claro que surge sempre a expectativa, será que ano que vem tem mais uma equipe? Mas ainda é complicado, não é assim tão simples você chegar e entrar na Fórmula 1. Também existe aquele medo da FIA e até da própria gestão da Fórmula 1 de a gente ter mais uma menor da vida que entrava sem competitividade nenhuma, ou como aquelas últimas 3 que entraram em 2010, eu acho que é 2010 que entrou na época a Lotus, que virou a Caterham depois, a Marussia, que não era Marussia, a Marussia era
Era Marussia, mas antes ainda teve outro nome da Marussia, que eu esqueci, não me lembro agora, que é a Espanha, que era a HRT, e assim, não deram certo nenhuma das três, as três hoje estão fora da Fórmula 1. A última equipe que entrou, obviamente, é a Rez, entrou no ano passado, muito bem, mas se estruturou por completo, passou 2 anos se estruturando para poder entrar na Fórmula 1. Eles conseguiram autorização, conseguiram tudinho para entrar na Fórmula 1, vamos dizer, se não me engano foi em 2014, mas eles disseram que a gente só vai entrar em 2016. Passaram 2 anos. Passaram 2 anos desenvolvendo o carro, fazendo pesquisa, tudinho, montando toda a estrutura da equipe, do carro, do motor, de tudo, fazendo a parceria pegou muita coisa da Ferrari, né? Então, não é tão simples assim chegar e praticamente da metade de um ano para o outro já chegar para chegar bem na Fórmula 1, né? A própria Rez, como eu falei, eles pegaram muita coisa da Ferrari, né? De pesquisa, de dados, de informações, até de equipamentos também. Eles têm essa parceria com a Ferrari, né? Então não é tão simples assim não. Por mais que seja, vamos dizer que seja de fato com equipamentos da Porsche, com a ajuda da Porsche, com todo o know-how que a Porsche tem, não só de carros, mas no próprio automobilismo, mesmo assim não é fácil, né? Para 2018 é praticamente impossível. A não ser que fosse uma equipe chinesa que estivesse querendo comprar algumas das que já estão ali, né? Mas não parece ser o caso, porque a única que poderia estar à venda seria a Sauber, mas não tem nenhuma sinalização. Não tem nada com relação a isso. Bom, é isso. Vamos terminando aqui mais um programa mais uma live, Race Mais. Falamos aqui hoje a gente se alongou. Não, mas o GP do Azerbaijão foi esse GP. Tinha motivos, né? A gente tinha motivos para alongar a nossa. Muita coisa aqui a gente para debater, né? Teve Pérez e Ocon, a disputa deles, Vettel e Hamilton também, que tiveram aquele encontro inusitado ali no meio da pista. Teve pódio do Stroll, a vitória do Ricardo, o azar de Felipe Massa, os primeiros pontos de Alonso, enfim, várias coisas, né? Então, está justificado. Hoje o que não faltava era assunto, só faltava o Geraldo Leles vir aqui para comentar sobre Stroll. Mas na semana que vem eu vou cobrar dele. Nós vamos ele vai estar aqui de volta, eu vou cobrar dele. Ele vai ter que falar sobre Stroll, vamos ver se ele vai falar bem, né? Aí é outra história. Muito obrigado pela companhia de vocês, pelos comentários, pela divulgação também, quem curtiu, quem compartilhou aí. E até a próxima semana. Vamos estar aqui novamente na segunda-feira, às 3 da tarde, para conversar mais um pouco sobre Fórmula 1, sobre automobilismo, né? Esse programa de hoje foi exclusivo sobre Fórmula 1 porque tinha muita coisa, como a gente acabou de falar, para falar sobre a corrida de ontem, mas eventualmente também vamos estar falando sobre Fórmula E, sobre MotoGP, Stock Car. Tem muita coisa para falar, acho que no próximo programa a gente vai ter que falar disso. Pois exatamente. Agradecer ao pessoal aí, o Guilherme Spiegel, o Zé Filho, o Alberto Batista, o Cláudio Fernando, que mais uma vez prestigiando aí, sempre acompanhando nossa live, mandando lá seus comentários. Pois é. Então, é isso. Até a próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau.